Olá pessoal, boa noite. Então vou dar sequência à nossa aula e vou falar a respeito do trecho que está no Evangelho de João, capítulo 7, itens 14 a 24, que é a respeito das argumentações de Jesus. E também a respeito, no mesmo Evangelho de João, onde trata da tentativa de prender Jesus, no capítulo 7, itens 25 a 36. Bom, o que aconteceu nesse episódio que chamou muito a minha atenção foi quando Jesus estava no templo, conversando com as pessoas, fazendo seus ensinamentos, e os judeus que estavam presentes, os fariseus, os sacerdotes, perguntaram: como sabe ele letras sem ter estudado? Jesus diz, o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Quem fala por si mesmo busca sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é o verdadeiro, não há nada de falso a seu respeito. Neste episódio foi a primeira argumentação importante que Jesus fez. Então ele está dizendo sobre quem é mero reprodutor de teorias, quem fala apenas da boca para fora e não sente aquilo que está estudando e está dizendo. Então, falar só de teoria não vai me fazer melhor do que ninguém. Foi assim que eu entendi esse argumento. Falar de teoria e é necessário estudo, evidente que precisamos estudar para entender a doutrina espírita. Mas falar por falar, sem fazer daquilo uma prática, é perda de tempo. É perder tempo nessa encarnação, não é verdade, meus amigos? Jesus, o que ele quis dizer? Ele nos trouxe como verdades. A única verdade que ele nos trouxe nesse trecho é que apenas o amor pode nos melhorar. Sentir aquilo que estudamos, sentir no nosso coração para podermos reproduzir e compreender. Isso é muito importante também. Na minha conclusão, eu deduzi que buscar a glória é ser egoísta. É isso que Jesus quis dizer. Egoísta e vaidoso. Porque as ações, elas valem muito mais que as palavras. Teoria sem prática não serve para nada, eu entendi isso. O segundo argumento que Jesus usou: se um menino pode ser circundado no sábado para seguir a lei de Moisés, por que se enche de ira contra mim por ter curado um homem no sábado? Então, eu me lembrei da aula que eu dei, foi a aula passada, retrasada, sobre a cura do paralítico, que foi no sábado também. Nessa fala de Jesus, quando ele fala da circuncisão, fui ver que não veio de Moisés esse hábito na religião judaica, e sim veio dos patriarcas, que são os chamados patriarcas do judaísmo. Dentre eles estão Abraão, seu filho Isaque e o filho dele, que é o Jacó. Por que faziam isso? Estabeleceram a circuncisão como uma cirurgia realizada em todos os meninos, com o intuito de dizer que ali, a partir do momento que é feita a cirurgia, há uma aliança entre Deus com os judeus. Assim que eles acreditavam. Jesus questionou tal aliança no episódio por achar muito mais importante fazer as curas em nome do Pai, mesmo aos sábados, já que não há dia para trabalhar. Ele se espelhou em Deus e sempre dizendo que não há necessidade de guardar o sábado, porque o trabalho deve ser constante. Isso serve para todos nós, para mim principalmente. Trabalho não significa sempre fazer algo
para salvar alguém, mas em primeiro lugar para me ajudar a mim. Que trabalho é esse de consciência sobre como eu posso ser melhor a cada dia? Quando Jesus falou isso, que ele se espelha em Deus e que não há necessidade, por que condená-lo por fazer cura aos sábados? Todos os que eram contra ele gritaram no templo que ele era um endemoniado. O terceiro argumento, que eu achei muito importante também, é quando Jesus diz: não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. O que seria essa reta justiça? Para poder condenar alguém, eu preciso ter, em primeiro lugar, consciência do que eu faço. Então, essa lição serviu muito para mim nessa aula. Aí eu comecei a me questionar: por que estou pensando isso sobre determinada pessoa e ainda comento? É algo necessário para a minha vida? O que irei aprender com isso? E ao refletir sobre isso para fazer essa aula, eu pensei que o mais importante é pensar sobre determinado assunto, determinada pessoa, mas não julgar. Pensar, inclusive, como eu agiria no lugar daquela pessoa. Depois também eu pensei se no meu dia a dia, na minha vida, eu faço esse julgamento reto, esse julgamento justo. Conheço a vida da pessoa, os pormenores para poder julgá-la. Tudo isso eu fiquei pensando. As belas palavras de Jesus estão ligadas à conscientização. É mais importante me conscientizar do que julgar o outro. É mais importante ver como eu posso ser uma pessoa melhor ao invés de julgar alguém. E como eu faria se estivesse no lugar dessa pessoa, não é? A outra parte, que foi a tentativa de prender Jesus, Jesus estava fazendo seu ensinamento e começou um comentário sobre ser ele mesmo o enviado de Deus. Porém, devido à sua origem humilde, que foi a Galileia, todos diziam que se fosse ele, ninguém saberia de onde viria, que o enviado de Cristo era um ser especial, sem ter a mínima consciência de que estava ali um enviado de Cristo. Estavam se referindo, então, essas pessoas do templo, à origem econômica, à aparência. Jesus imediatamente respondeu que todos o conheciam e sabiam sim sua origem. Disse que estava fazendo a vontade de Deus, vivendo entre eles. Além disso, ninguém entre eles conhece a Deus. Ninguém conhecia. Somente Jesus conhecia e foi o enviado. Assim ele falou. Essa forma de falar era alegórica. Mesmo com essa alegoria toda, para dizer que não é possível que todas as pessoas pensem da mesma forma e acreditem no fato dele ter sido enviado. Porém, muitas pessoas ali acreditavam e questionaram o que mais era preciso para acreditar num ser tão evoluído e que mesmo aos sábados, indo contra a religião judaica, ele fazia os milagres, ele fazia pessoas serem curadas, não é verdade? Ao ouvirem isso, os fariseus e os sacerdotes que estavam no local chamaram os guardas. Nessa mesma hora que chamaram os guardas, Jesus disse que sua passagem entre eles será muito rápida e que depois que ele se for, será procurado, pois onde ele está, ninguém chega. Todos começaram a perguntar qual lugar seria esse inatingível e secreto, com aquele deboche, quem era contra Jesus, porque ele despertava várias pessoas para o amor e também despertava a ira, a revolta entre as pessoas, porque a mentalidade
não era a mentalidade de amor que Jesus veio pregar. Na verdade, era mais ligada ao materialismo da época. A dúvida permanece no local. E eu entendo que Jesus não tinha como ele falar de maneira mais direta. Porque essa maneira direta seria muito agressiva, muito enfática e ele poderia criar mais problemas. Então, ele deu o exemplo. O que eu vejo nessa lição toda desse episódio é o exemplo de amor, de renúncia, de estar entre nós, de ser enviado por Deus e de não precisar estar aqui. Porém, ele veio, já sabendo que em breve ele não estaria mais entre todos, ou seja, ele já sabia o que ia acontecer com ele. Então, é uma mensagem que eu vejo nessa lição de amor, de caridade e de trabalho. Ele nos convoca a trabalhar, a consciência, ter consciência, pois ninguém compreendia devido ao materialismo reinante, mas nós agora podemos compreender. Pela simplicidade, podemos muita coisa. Ser simples e humildes nos faz ser próximos às pessoas. A mim, pelo menos, isso acontece algumas vezes. A simplicidade é mais importante do que a glória, como diz o começo da lição. Foi isso que eu entendi dessa lição. Tá bem? Uma boa noite e continuemos a nossa aula. Até mais, pessoal!